maiores experts nessa questão cangaço. Então, você, por favor, Fabrício, faça a primeira condução, e em seguida a gente começa a franquear a palavra aí, comande aí, diga da sua perspectiva e da sua intenção. Tranquilo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Olha, semana passada, vou fazer um relato breve aqui do que aconteceu e onde a gente quer chegar, né? Semana passada eu fui procurado por Leonardo acerca do projeto de lei que tem autoria do deputado federal Fernando Monteiro, né? Preocupado por conta de diversos fatores, mas um deles era a floresta ter ficado de fora da rota do cangaço, desse projeto de lei dele que tramita lá no Congresso Federal, certo? Então, de pronto, foi no final de semana. Na segunda-feira, entrei em contato com o Fernando Monteiro, nós temos uma boa relação. Entrei em contato com ele e ele foi muito solícito, né? Disse que prontamente Floresta já iria ser integrada, né, na rota, no projeto dele lá que tramita no Congresso. Mas a gente, diante da conversa que a gente teve com o Leonardo, a gente estava também no momento, a gente estava com o Netinho, que é o Idelbrando Flor, né? E a gente passou a discutir esse projeto de lei de Fernando Monteiro. Na verdade, o motivo de ele estar tramitando no Congresso Federal é porque, além de Pernambuco, ele engloba também outros estados da federação. A exemplo da Sergipe, Alagoas e, a princípio, Bahia também estaria de fora do projeto, e houve também reivindicação para que Paulo Afonso fosse incluído também nesse projeto, não é isso? Então a gente pensou em ir mais além. Como esse projeto dele visa uma área mais extensa, que foge às esferas de Pernambuco e adentra em outros estados, tranquilo, a gente pensou em fazer um projeto de lei ordinária aqui na Assembleia Legislativa de Pernambuco, para a gente fazer a rota do cangaço aqui no nosso estado. E dessa forma, a gente poderia contemplar diversos outros municípios que também têm uma história, né, que tem muitas coisas a serem relatadas, a serem divulgadas, né, que correspondem com a época do cangaço. Então, já que no projeto dele a gente não teria essa oportunidade, a princípio, de incluir outros municípios também importantes, a exemplo de Serra Talhada e de Floresta, mas a gente entende que existem vários outros municípios pernambucanos que merecem ser incluídos nessa rota, e a partir daí a gente pensou em fazer um projeto de lei nesse sentido, aqui em Pernambuco. E a gente não poderia, eu acho que de todos que estão hoje aqui, nessa primeira reunião remota, eu sou o que menos entendo do estudo do cangaço, apesar de ser um curioso, de conhecer algumas histórias, mas eu tenho certeza que vocês todos entendem e estudam muito mais do que eu essa temática do cangaço, né? Então a gente não poderia avançar nesse projeto, a gente não poderia pensar em elaborar um projeto de lei ordinária aqui no estado de Pernambuco sem poder debater inicialmente com vocês, ouvir vocês, que é quem realmente conhece a história, que dedicam o tempo de vocês a estudarem o tema do cangaço, e a partir daí a gente poder avançar, para que a gente possa apresentar um projeto de lei na Assembleia que possa realmente ter fundamento, um projeto de lei que a gente possa lutar para que ele possa ser colocado em prática de fato,
não um projeto de lei que vai existir para a gente divulgar que a gente fez algo no Legislativo Estadual, pensando no estudo do cangaço, mas que a gente possa realmente levar para esses municípios que a gente vai debater aqui conjuntamente e que merecem fazer parte dessa rota, da rota do cangaço pernambucano, né? Que esses municípios possam ser vistos pelo governo do Estado, que esses municípios possam ser vistos pelos gestores municipais, por nós deputados, e que a gente possa realmente ajudar a alavancar essa rota, nos modos que foram feitos, a rota do vinho, a rota do desenvolvimento, ali no Sertão de São Francisco. Nós fizemos um projeto que traça a rota da tilápia, que pega mais aquela região ali do Sertão de Itaparica, que é a região da gente. Então, eu tenho certeza que se nós todos pensarmos de forma coletiva, propositiva, e a gente levar um projeto desse à frente, vai ser muito importante para o estudo do cangaço e muito mais ainda para Pernambuco e para os municípios que tiveram um histórico, né, por onde passou Lampião, por onde houve diversos combates, né, com as forças volantes. Enfim, eu estou aqui para ouvir vocês e dizer que o nosso mandato na Assembleia Legislativa ele está inteiramente à disposição para que a gente possa tratar desse tema e também de outros temas que vocês acharem que a gente possa ajudar de alguma forma, tá certo? Então, venho aqui mais me colocar à disposição de vocês e ouvi-los para que a gente possa levar esse projeto adiante, caso vocês achem realmente que seja válido, tá certo? Eu não quero dizer aqui, Adriano, Leonardo, Denis, que doutor Ivanildo, Diana, eu não quero dizer que com essa reunião de hoje a gente vai sair daqui com um projeto devidamente resolvido, mas que a gente possa sair daqui hoje com alguns encaminhamentos, que a gente possa dar andamento às nossas conversas, às nossas tratativas, e a gente possa realmente desenvolver esse projeto e a gente apresentá-lo na Assembleia Legislativa. E achei muito conveniente, Leonardo, por ser o presidente da Abras, né, com sede lá em Floresta, que possa fazer esse link que a gente está conversando hoje, e a gente poder estreitar os laços também entre o deputado florestano e todos vocês, tá certo? Agora, a princípio, o que a gente coloca aqui hoje é essa questão da temática específica do projeto de lei que a gente queria muito apresentar na Assembleia Legislativa de Pernambuco para traçar a rota do cangaço aqui no nosso estado. E para isso a gente deixa vocês aí agora à disposição para falarem, a gente tomar nota. Depois, Leonardo, eu queria que alguém, ao final dessa reunião, preparasse uma ata de tudo que foi conversado aqui e de todos os encaminhamentos que forem feitos para a gente poder adiantar as tratativas. Tá certo? Ok. Fabrício, eu vou pedir ao Severo para iniciar uma exposição, porque ele foi o primeiro, devido até à grande atuação desse movimento Cariri Cangaço, do qual ele é o curador, foi ele que levantou a primeira bandeira no sentido de procurar ver, junto ao deputado Fernando Monteiro, o acréscimo de outros municípios nessa rota, digamos, vamos chamar assim, de rota federal, né, do cangaço. Fala aí, interestadual, né? Como é que você soube, como é... Fica aí com a palavra, Severo. Boa noite a todos. Fabrício, prazer revê-lo, amigo. Muito obrigado pela atenção. Severo. Obrigado, presidente, meu querido conselheiro Leonardo, pelo convite, né? Louvo a iniciativa da Abras, isso é extraordinário, viu? Quando a gente quer desanimar, viu, Fabrício?
a gente recebe essas injeções de ânimos, viu? Isso é muito bom. Veja, pela proximidade, Denis, boa noite, meu amigo. Pela proximidade do Caricangaço Paulo Afonso, que será na próxima semana, Fabrício, se você tiver tempo, venha lá, venha conosco. Obrigado, irmão. As de Paulo Afonso, quando souberam daquela iniciativa de Fernando, nos procuraram, né? O prefeito e os secretários nos procuraram para que pudéssemos realizar uma grande articulação entre os pesquisadores para fazermos esse pleito, né? Levarmos esse pleito, Fabrício, de Paulo Afonso. Ato contínuo, quase que imediato, o nosso querido presidente Leonardo Gominho também, né, levantou a bandeira de incluirmos nessa rota interestadual, como o deputado falou, também floresta. Então, nós preparamos um documento, né, o documento, não sei se chegou às mãos do senhor, mas um documento que pudesse consubstanciar e deixar o Fernando mais à vontade para incluir esses dois municípios, né? Entretanto, e aqui eu estou com o Júnior Almeida e com Diana aqui ao nosso lado, entretanto, muitos outros amigos, viu, presidente Leonardo, nos procuraram justamente levantando a questão que o deputado Fabrício agora também nos traz à baila aqui, que é a inclusão de outros municípios, de importantes e vitais municípios pernambucanos nessa rota. Então, eu até pedi para Júnior Almeida ter um pouquinho de paciência, que íamos estar com o deputado hoje à noite, que acho que essa iniciativa, Fabrício, ela é simplesmente espetacular, extraordinária sobre todos os aspectos, até para que nós possamos estabelecer, né, esse marco importante que o Estado de Pernambuco tem, não só pelo nascimento de Virgulino Ferreira, de Senhor Pereira, de Antônio Silvino, mas esse estado de gente, né, com sangue no olho, né, brava, que defende, né, os seus pontos de vista e defende as suas convicções. Eu acho que o cangaço é um fenômeno, claro, trouxe muito sofrimento, né, Fabrício? E aqui está o Netinho, querido Netinho, boa noite, meu irmão. Boa noite, Severo. Que é descendente, né, dessa plede de grandes guerreiros nazarenos. Tanto sofrimento hoje une, né, Diana? Hoje une não só brasileiros, mas pesquisadores e curiosos do mundo inteiro para entender essa identidade, para compreender essa gênese. E aí, quando o senhor se coloca à nossa disposição, à disposição da Abras, à disposição do Caricangaço, de todos nós, para encampar esse projeto, tenho certeza absoluta que todo Pernambuco estará a seu lado, porque não... E o Júnior Almeida me provocou hoje. Nós não podemos compreender uma rota do cangaço sem, por exemplo, Denis, querido Adriano, um São José de Belmonte, né? Capoeiras, Serrinha do Catimbau, Calumbi, grande combate Serra Grande, ou seja, Betânia, Triunfo, ou seja, para onde você olhar, Fabrício, e você conhece toda essa região, você vai ter, na verdade, cenários absolutamente vitais dentro do desenvolvimento da historiografia do cangaço. Então, nós queremos dizer que estou ao lado do nosso presidente Leonardo, sem dúvida nenhuma, na direção do desenvolvimento e consolidar esse projeto. Estamos a seu lado, Fabrício, para aqui você, eu não, mas você tem uns mestres à disposição para que possam auxiliar a assessoria do senhor na construção dessa redação, a questão do desenvolvimento sustentável, porque o cangaço é um turismo de conhecimento, é um turismo acadêmico, não é um turismo predador. O turista, Fabrício, que pesquisa cangaço, ele vai 100 vezes no mesmo lugar. É ou não é, Denis? Vai 200 vezes na casa de Lampião, vai 300 vezes na casa de Maria Bonita. É diferente do turismo de praia, de serra, enfim. Um turismo consolidado, sustentável, e a partir desse projeto nós vamos, inclusive, ter, eu imagino, que vamos ter condições de muitos municípios, inclusive, se capacitarem, se credenciarem para receber verbas estaduais e, através dos editais, também verbas federais, para que possam, principalmente, estava conversando com o Leonardo sobre isso, fazer a manutenção desses maravilhosos patrimônios, como o querido Ivanildo Silveira falou,
prédio do batalhão. Então, Fabrício, conte conosco, conte com a Abraço, de Cangaço, e eu tenho certeza que todas as instituições co-irmãs, principalmente as de Pernambuco, estarão ao seu lado, viu, deputado? Muito obrigado. Obrigado, Severo. Obrigado, meu irmão. Ivanildo, pode abrir seu telefone, o seu microfone, pode falar aí, Ivanildo. Posso? Nós temos que ser breve, né? Porque todo mundo tem as suas atividades, mas gostaria primeiro de agradecer ao bom Deus por nós estarmos reunidos aqui nessa noite. Segundo dizer, deputado, da nossa satisfação, da nossa alegria em ver um edil do seu posto se envolver e se interessar por assunto de tamanho alcance. E dizer que Cangaço, história do Cangaço não é hoje, história de mortes, é a nossa história, embora corra sangue nela, certo? Mas é a nossa história e nós não podemos esquecer. Como dizia Severo, o movimento Cariri Cangaço, que abrange vários estados, já foi realizado em vários estados, ela conseguiu consolidar em 15 anos mais de 200 visitas, mais de 100 livros publicados, Inclusive, essa rota do Cangaço, ela precisa ser assim, direcionada no sentido, sobretudo, do conhecimento da geografia e história local e a divulgação disso, e também, eu anotei aqui, a demarcação dos sítios históricos. Essa demarcação não é coisa faraônica, seria um monumento de pedra com alguma placazinha dizendo o que aconteceu ali, para registrar geograficamente com as coordenadas, né? E também para que os turistas possam ter acesso. Para vocês terem uma ideia, eu tenho números que em Piranhas, né, na Rota do Cangaço, descendo o Rio São Francisco, 50 mil pessoas por ano, turistas, visitam a Grota do Angico. 50 mil, gerando aí estadia, alimentação, compra de artesanato, quer dizer, então, pensar a rota do turismo dessa forma, englobando o que cada município tem. A professora Diana, que já luta com isso há muitos anos, lá em Triunfo, inclusive é uma das fundadoras de alguns movimentos, né? Ela sabe perfeitamente do que eu estou falando. Então, deputado, isso consistiria, primeiro, uma demarcação histórica dos principais. Claro, não vai envolver, na primeira etapa, um número grande, mas podia se fazer um projeto piloto de algumas cidades e aí você ir desenvolvendo, certo? Então, esse pensamento de desenvolvimento da rota seria em vários aspectos, né? No artesanato, no local histórico, em visitações, né? Em teatro, como temos lá em Triunfo, né, Eliane? Entendeu? E mostrar para os cidadãos, para os munícipes, a verdadeira história do seu município, com fundo nessa história do cangaceirismo, dos coronéis, dos beatos, aí Padre Biapino no meio, Diana. Entendeu? Mostrar isso aí através de encontros, através de seminários, através de palestras, através de marcos históricos, através do artesanato, através da dança e outros aspectos. E bato naquela tecla anterior, embora o assunto não esteja relacionado, deputado, mas boto na sua agenda aí o Batalhão de Floresta, pelo amor de Deus. Vou ficando por aqui para dar vez aos outros. Beleza, Ivanildo. Obrigado aí, meu irmão, pela contribuição. Denis. Essa reunião, Leonardo, eu vou falar um pouquinho aí, a gente passa a palavra para Denis, que levantou a mão. Pode falar, Fabrício, depois a gente passa para Denis. Veja a importância da gente ter uma conversa bem amistosa como essa de hoje. Para a gente colocar um projeto de lei desse em prática, a gente precisa de números, a gente precisa de informações importantes.
Eu fiz questão de anotar aqui o que o doutor Ivanildo falou com relação a esses números de 50 mil pessoas que visitam a Grota do Angico, porque tem interesse em conhecer a história do local onde Lampião foi assassinado. Então, igualmente a esse local histórico, importante na história do cangaço, a gente tem outros locais também tão importantes de combates famosos, né, históricos, a construção de monumentos, né, demarcação de locais. Tudo isso daí é importante para que a gente coloque isso daí no projeto, para que a gente deixe um projeto robusto, não é? A gente está tomando nota aqui, eu sei que ao final vai ser feito um relatóriozinho, mas eu estou tomando nota aqui, veja que já saiu aqui informações muito importantes para o projeto. É justamente isso que a gente quer. A gente quer que o Estado, os entes federativos, estaduais, municipais, eles se envolvam diretamente na realização dessa rota, que a gente sabe que já é difícil fazer o turismo na sua plenitude. Mas quando a gente envolve o município, envolve o Estado, envolve a federação, principalmente com investimento, para que a gente possa alavancar. Então, é dessa forma que a gente pretende trazer o turista e mostrar que a rota do cangaço aqui no nosso estado é muito importante a gente colocar isso em prática, porque já foi falado aqui com o Severo, não é só o povo de Pernambuco, o povo do Nordeste, do Brasil, é do mundo todo, é gente do mundo todo que tem curiosidade e que já leu algum livro de algum de vocês, mas que quer conhecer, quer ir no local onde houve o combate da Serra Grande com Lampião e Mané Neto, quer conhecer onde foi esse local, que já tá descrito no livro de vocês, mas precisa que a gente agora faça essa rota para que as pessoas possam vir conhecer. Já existem museus na região, a gente pode alavancar esses museus, né, melhorar a estrutura deles, e a gente sabe que o Estado tem condições de fazer isso. A gente tem que levar os mecanismos, né, mostrar ao Estado o quanto isso é viável. A gente tem hoje um aeroporto em Serra Talhada que recebe turistas, até pouco tempo a gente não tinha. Então, tudo hoje leva para que a gente possa realmente alavancar o turismo na nossa região. E também vou fazer aqui uma pequena apresentação, que eu acho que alguns que não me conhecem, como Ivanildo, por exemplo, mas Denis me conhece, sabe da minha história, Adriano, Netinho, Leonardo, veja, o meu bisavô é tão falado em diversos livros da história do cangaço, que é Idelfonso Ferraz. Ah, já li. Então, Idelfonso Ferraz, ele mantinha, né, Leonardo, ele mantinha uma das forças volantes que tinham no município de Floresta, era na fazenda Curral Novo, que até hoje é da minha família, é nossa fazenda. E a gente preserva. Tem, inclusive, uma fotografia bem histórica da volante lá do Curral Novo, de Idelfonso Ferraz, que eu tenho um quadro na minha casa que eu mandei pintar. Então, a gente tem uma relação muito forte, como você falou. Não é só a história do cangaço, é a nossa história. É a história dos nossos antepassados, né, que se misturam lá atrás com o cangaço, de uma forma ou de outra. Alguém estava junto do cangaço, outros estavam combatendo o cangaço, mas de toda forma a história é a mesma. Denis, abre o microfone, Denis. Pronto, agora vai. A minha inferência era justamente relacionada a essa parte econômica, né? Que a gente vê que onde quer que seja, onde quer que foi explorado o cangaço de uma forma positiva, deu lucro, deu resultado, né? A gente vê que Mossoró, eu acredito que 90% do turismo de Mossoró é ligado ao cangaço. Triunfo, eu já baixo um pouco mais, porque como Triunfo é uma cidade fria, é uma cidade que tem outros atrativos, então eu coloco em 50%. Piranhas também vai de 60% por aí, mas assim, onde quer
que se explore o cangaço, dá lucro porque Lampião vende. Você faz um livro sobre Lampião, estoura, falando mal, falando bem, é polêmica, né? E floresta, a gente sabe que em Pernambuco, essas cidades do sertão aqui, quase todas têm alguma ligação com cangaço, né? Serra Talhada foi o lugar onde Virgulino nasceu, Calumbi teve Serra Grande, Floresta teve Tapera, teve Favela, mas a única cidade que teve uma estrutura construída especificamente para combater o cangaço foi Floresta. E é uma cicatriz no meio da cidade, né? Colocar Floresta no meio dessa rota do cangaço pode ser muito positiva para aqueles que intentam restaurar o batalhão, né? E além disso, aqui em Floresta nós temos também a igreja onde os pais de Lampião casaram. Temos também o batismo de Lampião, que o pároco era daqui de Floresta, né? Ele era vigário aqui de Floresta. A paróquia de Floresta, na época, era responsável ali pela Vila de São Francisco. Ou seja, relacionado à zona urbana, eu acho que nenhuma outra cidade. Lampião morou em Floresta, lá no Poço do Negro, lá em Nazaré, né? Relacionado à zona urbana, eu acho que nenhuma outra cidade possui tanta ligação com Lampião quanto Floresta, né? As outras têm mais ligação às zonas rurais. Mas dentro da cidade, eu acredito que Floresta seja a que mais possui patrimônios ligados ao cangaço. Adriano. Boa noite a todos vocês mais uma vez. Boa noite, Fabrício. Um abraço aí. E ele tocou no assunto do bisavô dele. Esses dias eu reeditei um livro, Fatores do Cangaço, de 1934, do Manuel Cândido, que era um promotor. E lá ele cita o Ildefonso Ferraz nesse livro. Então, essa ligação que eu até outro dia, eu acredito que no velório do meu primo, eu estava conversando com o Favinho, e ele cita também essa relação que o bisavô dele tinha com o cangaço. Então, como diz o Fabrício, de um lado ou de outro, nós vamos ter ligação com a história. E é muito importante que nós, enquanto, vou dizer florestano, que eu tive o prazer de receber o título através de seu irmão, Fabrício. Então, enquanto nós florestanos, temos que buscar e preservar essa memória, que é o nosso papel enquanto acadêmico, numa academia. O meu papel é reeditando obras raras. O do Denis aí, que também é um colecionador de coisas de museu, um pesquisador nessa linha. O Leonardo, que para mim, a meu ver, o maior escritor aí de Floresta. Então, cada um de nós nessa academia desempenha um papel fundamental, assim como o mestre Severo, que tem o movimento Cariri Cangaço, e me lembrou o amigo Aderbal, não está presente, mas o Aderbal, Fabrício, ele já faz essa rota de forma solitária, né? Não é institucionalizada, mas ele já anda com esses turistas, levando a Nazaré, por exemplo, né? Levando a Mossoró, a São José do Belmonte, ao qual eu tive o prazer agora de estar. Eu fiz essa rota a Mossoró. Eu peguei meu carro e fui a Mossoró para ver o percurso, o caminho que o Lampião andou. Então, é como disse Severo, a gente quando vai, não é como se vai para uma praia, não. A gente visita N vezes, quantas vezes for necessário, um local onde o fato histórico ocorreu. Então, mais do que isso, mais do que colocar Floresta, Serra Talhada, Triunfo, Afogados, passando para Paraíba, Princesa, que é magnífico, todos esses lugares históricos, isso é fundamental para o resgate e a história da nossa memória. Veja que tem um livro, Beatos e Cangaceiros, de 1920, Xavier de Oliveira, ele fala lá dos cabras do Riacho do Navio, que todo mundo tinha medo quando vinha aqui para o Cariri, que hoje eu estou em Jardim, era um terror quando se falava os homens do Riacho do Navio que vinha pronto, abra caminho, que eram os homens mais valentes que tinha na sedição de 1914 aqui no Cariri.
Aí você ouve falar Riacho do Navio, Serra Negra, onde Leonardo também escreveu aí um relato sobre a história aí, na época, eu acho que a Confederação do Equador, em 24, enfim, e você as primeiras reservas florestais do Brasil que passou a ter pelo meio ambiente sendo cuidado, né? Eu não lembro a palavra, mas que tem esse potencial turístico para receber pessoas em qualquer lugar do mundo. Então, como você bem colocou, em qualquer parte do mundo hoje se lê, sim, sobre o cangaço. E aí agora, com a televisão, porque nós temos uma minissérie aí de Frederico Pernambucano de Mello, Guerreiros do Sol, pela Globoplay, e tem outra minissérie aí pela Disney sobre Maria Bonita. Então, meu amigo, tudo casa. Você tem aí a televisão, a maior fonte de mídia desse país, né? Não vou citar aqui os nomes, mas televisivamente são as maiores, mostrando a história do cangaço. Aí você casa uma coisa com a outra, vem esse projeto, muito feliz do deputado, inclusive parabenizo, mas essa luta, Fabrício, ela é muito solitária da gente. O Severo já faz isso há muitos anos. O Leonardo aí participa como conselheiro. A Diana é uma guerreira aí do nosso querido Padre Biapina, que é outra coisa que pode ser explorada nesse Nordeste. Então, cada um de nós aqui já vem nesse mundo, né, Severo? E a gente só precisa ser ouvido, como você agora está nos ouvindo, e a sociedade só precisa ver. Nós temos história rica do Nordeste, memória dos nossos antepassados, do seu antepassado, Fabrício. E, acima de tudo, o resgate e a tradição do nosso povo. Levando o quê? Com piranhas. Você chega em Piranhas, você tem Zanato, você tem uma série de hotéis, casas, museu sendo aproveitado com um potencial turístico explorado através do cangaço. O cangaço derramou muito sangue, morreu muita gente, então que pelo menos... Não, só uma informação para o Fabrício. Piranhas tem 2.500 leitos. Imagine isso. Uma cidade daquele tamanho com 2.500. Eu tive agora em Piranhas, Adriano, queridos amigos da Braz, e tive lá 3 dias, inclusive com o querido amigo Eduardo, que é o proprietário do Pedra do Sino, e é o secretário de Cultura. Eles estão alavancando o turismo em Piranha em todos os sentidos. Pavimentação, a questão do saneamento, a questão da melhoria contínua das fachadas. Então, isso que o Adriano está falando, rapaz, muda a cidade. É algo realmente impressionante. Obrigado. Todo ano eu vou a Piranha. E aí, fazendo o adendo, só para eu complementar, não perder o fio da meada, fazendo o adendo em relação ao que o Ivanildo falou e o Denis, porque isso pode levar, colocando Floresta como uma rota turística, levar a que se termine a restauração desse batalhão, que é um patrimônio do estado de Pernambuco. Não pertence só à Floresta, pertence ao estado de Pernambuco, que é um prédio de grande representação urbana, né, que teve fatos históricos relacionados à Revolução de 30 e ao cangaço. Então, isso aí é um resgate da nossa memória, que fica aí escrito com o nosso secretário Denis para passar tudo para você, Fabrício. E, ademais, um forte abraço, obrigado aí, e vamos adiante. Com a força e a fé do meu padrinho Cício, nós vamos vencer essa. Forte abraço. Bora. Falando aí nos cabas Júnior, depois que o Fabrício falar, aí a palavra é sua. Diz, Fabrício. Falando aí, Adriano, nos cabas do Riacho do Navio, quem tem casa no Riacho do Navio aqui, uma é a de Leonardo, lá no Bom Lugar, e outra é a minha. A minha casa em Floresta é no Riacho do Navio. Fiz questão de fazer minha casa lá. Eu não tenho casa na cidade. A minha casa é no Riacho do Navio, justamente pelo histórico familiar de nossos antepassados de viverem ali naquela região do Riacho do Navio. Então, eu achei por bem
comprar um pedacinho de terra ali perto da cidade, mas que é banhada pelo Riacho do Navio, e hoje a minha casa é lá no Riacho do Navio. Com muito prazer, muita honra, viu? Júnior. Júnior? Já que Júnior não entrou, vou fazer só um adendo, deputado Fabrício. Já houve o tombamento por iniciativa do Cariri Cangaço, tendo nosso timoneiro, Manuel Severo, iniciado e dirigido às autoridades de Pernambuco, e já houve o tombamento com relação ao prédio do batalhão, como o Denis falou e também o Adriano. Ali houveram muitos acontecimentos ligados à Revolução de 30, ao Cangaço, muita coisa, e serve ali aquele prédio para tudo que você possa imaginar. Obrigado. Antes do Júnior falar, Júnior, só não deixar passar em branco essa história do prédio. Ô Fabrício, é cá para nós. Como o diabo é que se consegue uma verba para fazer a restauração daquele prédio do batalhão, em vez de aplicar na restauração, inventa de fazer primeiro uma coisa, sabe Deus o que diabo é, lá atrás, um auditório, uma estrutura caríssima, e deixa a sala de visitas com essa imagem para a floresta. Eu não consigo entender. Se o dinheiro não dava, não tinha que estar aplicando no outro local, em coisa nova, em estrutura nova. Tinha que restaurar primeiro aquela parte que é visível e que entristece todos nós quando a gente passa por ali. É só um adendo para a gente fechar essa questão do batalhão. Júnior. Boa noite, né, mais uma vez, deputado e demais colegas. Quando se fala em cangaço, vem à mente, principalmente do leigo, cangaço relacionado com sertão, né? Mas aqui na minha região, né, cuja cidade principal é Garanhuns, também teve episódio de cangaço. Não só o cangaço lampiônico, mas bem antes de Lampião, vide a hecatombe de Garanhuns de 1917, né? Mas do cangaço lampiônico, o episódio mais conhecido, né, foi uma fragorosa derrota de Lampião, que foi o tiroteio de Serrinha do Catimbau, hoje cidade de Paranatama, né, onde a sua santinha, né, Maria Bonita, foi baleada e por pouco não antecipa Angico, né, 3 anos antes, né. Então essa rota, logicamente que vai ter o sertão, vai ter floresta, Serra Talhada, Triunfo, né, que houveram episódios marcantes, né, mas a nossa região, nesse caso citado, também, né, assim, eu acredito que seja contemplada nesse projeto do deputado Fabrício, né. O pessoal lá eu auxiliei, eles fizeram a rota, os pontos, né, que quando Lampião invadiu o Serrinha do Catimbau, deputado, eles estavam acoitados no município de Pedra, né? E Pedra, na época, dividia com Garanhuns. Hoje é Paranatama, né? Mas na época eles entraram em Garanhuns. E então, aí esses pontos que eles passaram, o pessoal organizou, tem QR Code, né? Dizendo o que aconteceu em cada ponto. Então, mais ou menos, assim, já está encaminhado. Incluindo na rota, incluindo no projeto, já está mais ou menos feito o que aconteceu lá e a história de lá da antiga Serrinha do Catimbau. Eram essas minhas palavras. Ok. Beleza. Diana, pode abrir seu microfone e pode se manifestar. Ótimo. Boa noite, mais uma vez, todos vocês. Boa noite. É muito bom ter um deputado nesse movimento lampiônico. Eu, há muito
há uns 30 anos que venho vendo essa questão do cangaço, e essa noite foi muito boa, porque ter um representante do Legislativo do Estado para ver a nossa luta, para ouvir os nossos pedidos, nossas reivindicações. Mas eu quero dizer a vocês que, nessa rota, temos Santa Cruz, Severo, os combates de Clementino Keller, e os estudantes de Santa Cruz, eles vêm para Triunfo para que eu fale dos combates de Clementino com Lampião. Então, o que está faltando também, que esses movimentos, esses municípios que vão entrar na Rota do Cangaço, e também estudem os seus municípios. Isso é muito importante, esse estudo, porque quem está lá de perto vai saber melhor do que quem vive um pouquinho distante, né? Dizer também que aqui, acho que foi Adriano que falou sobre o cangaço. Aqui a gente tem muito forte o Museu do Cangaço e a Casa Grande das Almas, que temos frequentemente turistas em cima disso. Quando eu vou proferir minhas palestras, eu pergunto, que tema vocês querem? Aí eu cito os temas, 95% cangaço. Fale sobre Lampião em Triunfo. Quer dizer, essa criatura é fortíssima. Ele derruba todos os outros. Muito importante. Depois, nós vamos ter um Cariri Cangaço no Recife. Então, por que não aproveitar o deputado e ter o Cariri Cangaço e a Assembleia Legislativa, Severo, e lá a gente apresentar todos esses projetos e dizer o que é o Cariri Cangaço. Esse movimento. Diana, só para que deixe o deputado Fabrício a par. Fabrício, nós estamos construindo essa possibilidade do Caricangaço Recife, tá? Tivemos já 2 reuniões. Que bom, que bom. Muito bom, porque Recife também, rapaz, tem um cabedal de temas extraordinários. Então, logo, logo, hoje não é o momento, mas logo, logo, nós vamos entrar em contato com o senhor para colocar o senhor também a par desse nosso projeto do Caricangaço Recife, e ficaria muito feliz, muito honrado se a Assembleia estiver ao nosso lado, viu? Pronto. Isso é bom. Muito bom. Dizer que Triunfo já recebeu franceses, belgas, americanos, buscando o cangaço. Nós tivemos, inclusive, canal de televisão da Espanha, vindo aqui filmar o nosso chachado e ouvir histórias do cangaço da Espanha. E dizer a Severo, a Leonardo e a todos os meus confrades da Abraz e do Cariri Cangaço, que sempre, depois de um movimento desse, é bom que fique alguma coisa concreta. E eu sugiro aqui que essa Rota do Cangaço, depois, ela seja produzida em livro, para que Pernambuco conheça essa Rota do Cangaço. Quando se trabalha com escola, um movimento desse, a gente sabe que tem um resultado. Quando a gente tem já uma entidade forte, como o Cariri Cangaço, a Abraz e um deputado presente, e todos os outros sertanejos abraçando essa causa, eu sei que agora vai. Só é isso. Maravilha, Diana. Eu vou fazer, às vezes, aqui, do confrade Valdir Nogueira, que deve estar rezando uma novena lá nas festas do padroeiro de São José de Belmonte. Ele diz aqui: como comentei com você anteriormente, acho que os seguintes municípios do Pajeú poderiam participar da Rota do Cangaço. Aí ele vem: Flores, por tudo isso que a Diana já falou, e outras coisas mais. Afogados da Ingazeira, e lembrando que o cangaço não se resume a Lampião. Afogados da Ingazeira, onde
de onde saiu o Antônio Silvino, não é isso? Se eu disser alguma coisa aqui errada, me digam. E João Bezerra, viu? E João Bezerra. E João Bezerra. Aí o Valdir continua. Calumbi, principalmente Serra Grande e mais alguma coisa. Betânia, estava conversando com o Netinho. Lampião teve diversas passagens ali em Betânia. Salvo engano, Fazenda Santo Amaro de Cassimiro Honório, hoje, salvo engano, fica no município de Betânia, era no município de Floresta, e com a separação, com a emancipação de Betânia, Fazenda Santo Amaro está no município de Betânia. Eita, eu falei primeiro Flores, me confundi com Triunfo. Valdir coloca Triunfo e coloca também Flores. Flores, eu não lembro assim, mas naquela região ali também teve diversos embates, eu não me lembro exatamente o que. Ele coloca Floresta, Serra Talhada, Santa Cruz da Baixa Verde, coincidíssima aquele entreveiro de Lampião com Clementino Quelé, inclusive com a participação, uma das primeiras participações de Manuel Neto, ao lado de Gino Bellarmino, São José do Belmonte, principalmente com aquele fato ocorrido Gonzaga. Coronel Gonzaga. Luiz Gonzaga. E a Serra do Catolé, né? Isso, e a Serra do Catolé, onde Lampião foi levado quando foi ferido no pé, aquela confusão toda. E o Valdir lembra também Mirandiba. Mirandiba eu não lembro assim exatamente o porquê, mas com certeza também tem mais alguma coisa. Tacaratu também. Eu destaco, além desses municípios citados pelo Valdir, mas um município que não se fala tanto, que é Tacaratu. Tacaratu, dali saíram o Cangaceiro Moreno, um dos mais conhecidos e sanguinários mesmo, cangaceiros. E teve um outro fato em Tacaratu, que Coronel Ângelo da Gia também. Ângelo da Gia, isso que eu ia falar agora. Teve outro fato muito importante, muito interessante em Tacaratu, que eu estou levando em forma de artigo para o nosso próximo livro, que deve estar sendo lançado esse ano, que é uma passagem de Lampião ao lado de Ângelo da Gia, dentro da cidade de Tacaratu. Chega lá em Tacaratu, Ângelo da Gia, Lampião com um bando de cangaceiros, e chega no momento em que o chamado, entre aspas, cangaceiro Manuel Victor, junto com 2 irmãos e mais 2 ou 3 pessoas, travavam um combate com membros da família de Ângelo da Gia, que durou 12 horas. 12 horas. Dentro, juntinho da hoje matriz de Tacaratu. Um fato muito, eu diria, muito esquecido, e que nesse artigo eu vou trazer a história realmente, a meu ver, como de fato aquilo tudo aconteceu. Um fato importantíssimo. Então eu entendo que Tacaratu também merece estar presente nessa lista da Rota do Cangaço. No mais, quase dizendo,
da Paraíba e Ceará até chegar ali embaixo, na beira do São Francisco, é quase tudo. Eu vou citar Cabrobó. Cabrobó, Lampião, entrou ali, né, o bando dele todo, naquela época que a Glai era praticamente uma menina, e viu a cidade ser tomada pelo bando de Lampião de forma pacífica, sendo recebido em um banquete por uma das maiores personalidades de lá de Cabrobó. Já foi citado também Itacuruba, onde Lampião também entrou de forma pacífica. Então, todos esses municípios... Leonardo, eu entendo que são... Serrita, viu? Serrita. O grande fogo da Ipueira do Xavier, emblemático. Isso. Fevereiro de 27. Poderia juntar tudo com a missa do vaqueiro no mesmo dia. Pois é, a missa do vaqueiro aí, que vem juntando aí para contribuição desse movimento, dessa rota. Em princípio... Ibimirim, né, Leonardo? Ibimirim, né? Sim. Ibimirim, eu acho que Antônio Ferreira foi morto e está septado lá na fazenda Poço do Ferro, né, que era do coronel ainda. Isso, que muita gente confunde e diz que Poço do Ferro era em Floresta. Não era. Poço do Ferro fica hoje no município de Ibimirim. Eu conheço a fazenda. Isso. Acho que foi no primeiro Cariri que nós estivemos lá. Acho que foi o primeiro. Tivemos lá no Cariri, tivemos lá. Isso, o primeiro de Floresta. Leonardo. Eu acredito que quando Valdir citou Mirandiba, ele fez referência mais aos combates de Senhor Pereira e Luiz Padre. E tem uma coisa interessante em Mirandiba que eu acredito acho que só Netinho pode conhecer, que é aquela capela onde Lampião foi batizado na Vila São Francisco. Ela não foi destruída, ela foi transferida para Mirandiba, né? O prédio não, o prédio foi coberto de água, mas o altar e os santos e a pia batismal, elas foram transferidas para Mirandiba. Ela hoje está em Mirandiba. Ô, Denis, quem transferiu não foi nosso amigo Zenon? Tá na propriedade dele, né, José Zenon Pereira? Não. A transferência eu acho que tá na terra dele. Ela tá nas terras dos Carvalho Pereira. Eles são misturados, da minha família com a família dos Pereira, e Zenon não é, né? E outra coisa, o padre que fez essa transferência em 1991 foi o padre Alberto, que agora não é mais padre, né? Largou a batina. Conheceu uma mulherzinha bonitinha e deixou a batina. Rabo de saia faz tudo, meu irmão. Rabo de saia tem força. Ô, Fabrício, mas caminhando, para você apresentar um projeto desse, eu imagino, nunca olhei assim, nunca trabalhei com isso, nunca fui assessor de deputado, de vereador, de nada, mas eu imagino que é preciso e é importante que se faça uma fundamentação, ou seja, em cima de cada município que você iria colocar no projeto, que haja uma sucinta, mas convincente fundamentação, no sentido de que aquele município merece constar na relação e nessa rota do cangaço. Para isso, em termos de floresta, eu imagino que é sucinta. Também você não pode, acredito, você não vai apresentar um projeto de
30 páginas. Eu acho que tem que ser não. razoável. Então, em termos de floresta, eu fiz e encaminhei para você e para Netinho uma pequena nota. Esqueci de colocar, Netinho, a questão do casamento dos pais de Lampião, lá em Floresta, na Igreja do Rosário. Esqueci. Você poderia acrescentar. Também a questão do batizado. Foi um pároco de Floresta que foi batizar Lampião na divisa de Floresta com Pernambuco, mais paróquia de Floresta, que foi lá em São Francisco. Então, você poderia, Netinho, acrescentar aí naquela nota que eu fiz. Então, veja, eu fiz somente com relação à floresta. Me parece que seria interessante a gente ver quem que poderia lhe ajudar num pequeno resumo em cada município desse que a gente fez aí a proposta, uma fundamentação. Por exemplo, Júnior Almeida poderia fazer um textozinho mostrando o porquê de entrar Serrinha do Catimbau. Eita, peste, esse nome toda vez eu me esqueço. Paranatama. Eu confundo com Tuparetama e aí é uma confusão desgraçada. Toda vez Macaparana. Macaparana. Ainda tem Macaparana. É tudo parecido. O Júnior poderia fazer esse texto de lá. Mas aí nós precisaríamos de alguém para mexer lá com o Triunfo, daquela parte lá de cima, Palumbi. Infelizmente, o Louro Teles ficou de aparecer hoje aqui e não sei. Eu acho que ele esqueceu, porque agora à tarde eu falei com o Louro e a gente falou sobre essa reunião. Pois é, ele me disse que vinha. Deve ter dado. Na verdade, Leonardo, na verdade, para a gente apresentar o projeto de lei, não precisa ter essa pequena justificativa para cada município que a gente queria inicialmente contemplar dentro da rota do cangaço. A gente pode fazer uma justificativa genérica para o projeto, mostrar a finalidade geral que o projeto visa alcançar, colocar os municípios que, depois de reunião feita com historiadores, pesquisadores, estudiosos do tema, chegamos à conclusão que, inicialmente, a rota do cangaço iria inserir esses municípios. E a gente ia só listar os municípios que fariam parte da rota do cangaço. E não impede também de que, posteriormente, outro município que se ache, digamos assim, injustiçado por não estar contemplado com o projeto de lei, que faça uma solicitação e a gente faz uma emenda ao projeto de lei e a gente inclui aquele município. Entendeu? Então, é mais simples. Para a gente apresentar o projeto de lei, é mais simples. O que a gente precisa depois debater mais no desenvolvimento desse projeto, ou seja, de como a gente vai colocar ele em prática, entendeu? Aí, eu acho que aí seria a hora da gente receber o cara de cangaço aqui em Recife, da gente ter uma audiência pública, por exemplo, na Assembleia Legislativa, para a gente debater o tema, e a gente chamar o Estado, a gente convidar todos os municípios que inicialmente estariam contemplados dentro da rota, e a gente discutir realmente como a gente iria colocar em prática, como era que a gente iria iniciar o primeiro evento, não é? Porque aí é onde a gente acredita que a força do Estado, dos municípios, da gente, iria ter o apoio, né, o braço forte do Estado, por exemplo, para a gente poder realizar um evento em um município, fazer um cronograma, uma sequência de eventos que a gente possa fazer, como o próprio nome já sugere, uma rota, não é? Uma rota anual de eventos municipais
iriam abordar o tema do cangaço. O principal que eu vejo nesse projeto de lei é que a gente possa envolver, certo? Como o projeto de lei é estadual, que a gente possa envolver o Estado dentro dessa temática, entendeu? E que a gente, vocês vão ser atores fundamentais, porque a gente vai fazer, por exemplo, na audiência pública, a primeira audiência pública depois que o projeto de lei estiver tramitando, porque corre o risco também, deixa eu lhe dizer, na questão política, corre o risco, a gente está conversando aqui agora de fazer a apresentação desse projeto de lei por ser uma pessoa, um simpatizante, e acreditar que o cangaço, como o Denis disse, o cangaço vende. Quando se coloca o nome de Lampião e toda a sua história, eu sou muito simpatizante, eu digo, das forças volantes. Eu sou coronel da polícia, então eu sou mais simpatizante das volantes do que do Lampião. Num tom de brincadeira, mas não é à toa que quantas escolas de samba no Rio de Janeiro, em São Paulo, já usaram o tema do cangaço para colocar o desfile lá no Sambódromo, na Sapucaí e por aí vai. Então é porque é importante o cangaço. Então a gente, por exemplo, o que a gente está falando aqui, vocês falaram que todos já fizeram algum tipo de movimento solitário, individual, sem apoio institucional, financeiro, não é? Quando a gente mostrar ao governo de Pernambuco, porque tenho certeza do que eu vou lhe dizer, muitos dos nossos governantes não sabem a importância que o cangaço tem para Pernambuco, para o Nordeste, para o Brasil, porque eu não sei se alguém já chegou para ele e conversou sobre o cangaço. Né? Do mesmo jeito que a nossa governadora é de Caruaru, abraça Caruaru lá como a capital do forró, Mestre Vitalino, não é? E outras coisas. Não existe uma história do cangaço lá na região dela, não existe uma história do cangaço de ter passado, de ter tido combate aqui na metropolitana. Aqui as pessoas conhecem por ter lido algum livro de vocês. Então, quando a gente fizer um movimento a nível de Estado, que a gente possa trazer para dentro do prédio da Assembleia Legislativa de Pernambuco e dar a possibilidade de dar a oportunidade de vocês poderem falar lá na Assembleia Legislativa da importância dessa rota do cangaço para o turismo pernambucano, que nunca foi explorado. Então, é a partir daí que a gente enxerga que a Secretaria de Turismo do Estado, que tem recursos, que precisa de ideias como essa. Pernambuco não só tem praia do litoral norte, do litoral sul, não é? Não só tem a Rota do Vinho, não só tem Triunfo, por exemplo, que tem um clima muito agradável da nossa região e é uma cidade muito bonita, mas que Pernambuco também tem uma cultura, tem uma culinária, tem o cangaço como mais uma oportunidade da gente alavancar o turismo na nossa região. Talvez seja isso que o Estado esteja esperando que a gente apresente, que a gente leve os números, como aqui foi bem colocado por Ivanildo e por Severo, né, de uma cidade do tamanho de Piranha, uma cidade pequena, como Piranha, mas que tem lá 2.500 leitos de hotéis e que praticamente são lotados em toda a época do ano. Né? Porque as pessoas vão lá, mais de 60% dos seus visitantes, curiosos em conhecer um pouco da história do cangaço. E a gente tem uma rica, não é, uma rica cultura, história e locais a serem visitados também. E por que não a gente, diante de tão importante tema que é o cangaço, a gente não focar na restauração do Batalhão de Floresta, porque faz parte dessa história. Não é?
Então, a gente precisa mostrar ao governo do Estado que o cangaço não é despesa, o cangaço ele é lucrativo, ele vai atrair turista para o nosso Estado, e a gente sabe que atrair turista para o nosso Estado, ele arrecada, ele gera emprego, ele gera renda e ajuda a desenvolver cada município desse que vai ser visitado nessa rota da gente. Eu não tenho dúvida que a gente vai convencer a governadora do Estado, o secretário de Turismo, da importância que o cangaço tem para o turismo de Pernambuco. É isso que a gente tenta alcançar com esse projeto de lei, né, com a ajuda de todos vocês. A gente precisa aumentar o holofote, o foco para esse estudo, para essa temática que é o cangaço aqui em Pernambuco. Não existe nenhum estado da federação que tenha nenhuma riqueza cultural de qualquer tipo, de qualquer natureza, maior do que Pernambuco, falando do cangaço. Até porque ele saiu daqui de Pernambuco, né? Ele foi para outros estados. E quem foi atrás de combater Lampião em outros estados foram nós, pernambucanos também. Por isso que o cangaço se estendeu para outros estados. É porque Pernambuco ficou pequeno para eles. Eles precisavam se distanciar, sair, fugir de Pernambuco para não serem alcançados pelas forças volantes. E daí se deu o tamanho, né, do alcance que o cangaço tem, principalmente para a região nordeste do país. Deputado, me permita. Ô Fabrício, Severo, só que eu não perdi, por favor. O fio da meada é ligeiro. Ô Fabrício, você como militar, que você lembrou tão bem, o Cariri Cangaço, através de Severo, tem feito um excelente trabalho na Paraíba, onde tivemos a presença, a primeira vez, da polícia lá no Palacete, em Princesa. E agora também tivemos em João Pessoa e tivemos a participação de 2 coronéis, um da Bahia e um do Rio Grande do Norte. São 2 grandes amigos, confrades. Então, essa aproximação da polícia com o movimento do cangaço, ela está se fortalecendo. E é importante que você, eu acho que seja coronel, e também um militar, trazer a Polícia Militar do Estado de Pernambuco para o nosso movimento, que é um movimento que eu acredito que Floresta é o município que mais volantes teve. Eu não sei ao certo, não, Leonardo, mas que teve mais de 50 volantes saídos de Floresta, eu acredito que tenha. Eu já vi mais ou menos essa lista. Mas que Nazaré foi o maior número de volantes de um pequeno distrito, foi. E Floresta teve muitos volantes. Como Poço Redondo tem o maior número de cangaceiros, a disputa entre Poço Redondo e Paulo Afonso, eu não vejo outro lugar que tenha tido mais volante do que o município de Floresta. Como você, Fabrício, quer números, pode levar esse número aí para a nossa governadora, que ela com certeza vai levar isso em consideração também. A participação da Força Volante, da Polícia Militar do Estado de Pernambuco ao combate do cangaço, principalmente do seu epicentro, que é o município de Floresta. Pois não, Severo, continue. Deixa eu colocar uma situação, Adriano, dessa questão aí que você está falando aí. Floresta pode até não ter tido o maior número de volantes durante o combate Lampião, mas pode ter certeza que foram mais importantes. Foi quem iniciou o combate a Lampião, foi a volante dos Nazarenos. Isso aí não tem discussão. Mas deixa eu colocar um dado aqui para você ver da importância que foi a volante de Floresta com os Nazarenos, do Riacho do Navio, que é a mesma, né? São todos parentes. Eu vou dar um exemplo aqui de Netinho, que está aqui nessa reunião conosco. Netinho nasceu lá em Itapetinga, na Bahia. Lá no sul da Bahia. Por quê? Porque depois que terminou o fenômeno do cangaço, depois da morte de Lampião, os nazarenos, os florestanos, eles foram tão reconhecidos por conta da atuação deles no cangaço. Eu acho que vocês todos sabem dessa história que eu vou contar aqui. Mas eu nunca li no livro, por exemplo. Mas veja a importância dos florestanos, dos nazarenos, no combate a Lampião. Muitos desses homens
eles foram aproveitados depois do fim do cangaço, com a morte de Lampião, e foram nomeados delegados de diversos municípios da Bahia, Alagoas, Sergipe, Pernambuco. E esses delegados, muitos deles também à época, foram nomeados prefeitos, foram eleitos prefeitos. Lulu, por exemplo, o próprio Lulu, filho de Luiz. Mané Neto foi prefeito Mané Neto foi prefeito de Inajá e foi quem emancipou Ibimirim, o município de Ibimirim, quando ele foi prefeito, porque ele morava no distrito de Ibimirim à época. Então, veja, tudo isso se deu por conta da importância desse povo lá da região da gente no combate a Lampião e no reconhecimento pelo trabalho deles à época. Então, veja, do sul da Bahia a outros estados, existem florestanos até hoje por conta do cangaço. Deputado, João Nunes foi prefeito de Garanhuns, foi prefeito de Águas Belas, que é a terra dele, e foi prefeito de Canhotinho. Coronel João Nunes foi prefeito de 3 cidades. Boa noite, meus amigos. Primeiramente, é uma honra estar aqui falando com vocês todos, com o Léo, com o deputado Fabrício Ferraz, com o Severo, minha amiga Diana. Veja só, em relação a Flores, que ficou uma lacuna em relação a Flores. Em Flores houve o combate do sítio Tenório, onde Livino Ferreira foi morto pelas volantes. Então, por isso que Flores é tão importante. Santa Maria, que pertence a Mirandiba, que é Tupanaci, teve um combate lá com o Nego Tibúrcio, que o Lampião matou o Nego Tibúrcio. Acho que Denis queria falar sobre isso também, que foi lá em Santa Maria. Lampião andou muito em Santa Maria também. Em relação a Betânia, 3 nazarenos foram assassinados em Betânia, João Ferraz de Souza e Antônio Ferraz de Souza, e em São Caetano, Zé Teotônio, irmão do caboclo Manuel Teotônio, que também era nazareno. Certo? Em relação aos nazarenos agora, só dentro de Nazaré foram 129 volantes. Temos eles todos catalogados, com os nomes completos e a filiação de cada um deles. Então, de Nazaré, saíram 129 volantes que perseguiram e combateram o Lampião de 19 até o ano de 38 da morte dele, mas permaneceu até 1940, quando o cangaço realmente foi extinto. Puxando agora um pouco da sardinha para o meu lado, vou falar de Nazaré. Nazaré, se a gente for olhar rapidinho aqui, eu consigo selecionar 30 pontos onde o Lampião passou e onde houve combates. Alguns escaramuças, né, combates rápidos, outras vezes só de passagem, outras vezes houve um combate também com a coluna Prestes para Barão dos Revoltosos, onde fica a Barão dos Revoltosos hoje lá, com o pessoal de Nazaré, em 1926. Lá em Nazaré, como o Severo sempre disse quando ia para lá, é um museu a céu aberto, né? É um distrito, a gente conhece como Vila de Nazaré, pertence à floresta. Os nazarenos eram muito alinhados na perseguição a Lampião com as volantes de floresta, né? Somente a de Ildefonso Ferraz, que eles tinham uma amizade muito grande com o Ildefonso Ferraz, a ponto de, alguns anos após o cangaço, Ildefonso Ferraz teve um filho assassinado em 47, e a primeira pessoa que chegou lá no Curral Novo, na região onde ele foi assassinado, foi tio Euclides Flor, em 47. Tamanha amizade que eles tinham. E eu acho que Nazaré merece também ser explorado nesse sentido. Por divergências familiares lá, a gente está um pouco parado em relação ao museu e ao Memorial dos Nazarenos, mas agora com essa rota do cangaço, com esse projeto de lei do deputado Fabrício Ferraz, a gente espera dar andamento nisso aí. A gente espera que com esse projeto as coisas realmente fluam para o lado de lá de Nazaré, e que Nazaré tem muita coisa para ser mostrada. Tem os escombros da casa de Chico Eusébio, onde Livino se escondeu, só não sendo morto por interferência de João Flor. Tem a pedra de João Flor, quando os cangaceiros invadiam Nazaré, iam para Nazaré, João Flor se escondia nessa pedra, porque se Lampião atacasse Nazaré, ele já estava lá pronto para a retaguarda. Tem o pessoal do Poço do Negro, que a maioria, 90% do pessoal do Poço do Negro são parentes de Lampião, e muitos deles ainda residem lá, que é a família Santos, parentes da mãe de Lampião. Enfim, lá tem uma gama de lugares lá que a gente pode conhecer, explorar, e que a turistada vai ficar louca lá quando for. E mais uma vez, parabéns, deputado. Esse projeto é essencial para o nosso sertão, viu?
Netinho, um abraço, Netinho. Ô, Severo, você ainda se lembra o que é que você ia falar? Não, eu ia falar o seguinte, que nós temos a grande possibilidade, uma vez que vamos ter o Caricangaço Recife, por que não fazer o Caricangaço Recife dentro da Assembleia Legislativa? A gente tem a oportunidade de fazer, a Assembleia Legislativa de Pernambuco ela tem uma estrutura muito grande, uma estrutura que perfeitamente dá para acolher o Caricangaço. Mas aqui a gente tem também o Museu do Sertão. A gente tem o Museu do Sertão, lá no Marco Zero, lá no Cais, né? Que eu acho também que se encaixaria muito bem para um evento desse. Né? Fantástico. Temos o centro de convenções. Mas a abertura solene na Assembleia e leva para o Cais. Mas que independente do local, eu acho que o Cais do Sertão se identificaria mais, porque lá já é um museu. Lá é o Museu do Sertão, na verdade. Né? O Cais é o Museu do Sertão. Com estrutura realmente de auditórios e tudo mais. Mas que a gente teria por obrigação de dar uma passada pela Assembleia para a gente fazer um movimento lá, fazer um evento do Caricangaço lá, e de lá a gente cruzar a ponte, cruzar outra ponte e a gente ir lá para isso aí a gente articula, a gente vai na Secretaria de Turismo, a gente conversa com o presidente da Assembleia. Eu fui durante 6 anos presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia, então dentro da nossa Comissão de Segurança, dentro da Comissão de Turismo, a gente pode abordar essa temática lá, e o presidente vai estar inteiramente à discussão da gente, para a gente ajudar no que puder e no que precisar, claro. E junto ao governo do Estado também, para a gente poder fazer as reuniões que forem precisas e a estrutura que também vocês precisarem. Pode contar comigo. Obrigado. E aí, Fabrício, indo ao encontro da provocação do Adriano e também Netinho, o Ivanildo, era muito importante, penso, e não tenho dúvida disso, envolvermos a Polícia Militar de Pernambuco, para que eu tenho uma absoluta certeza que boa parte da tropa nunca nem ouviu falar em nazarenos. Então, era importante que nós pudéssemos, nesse evento, ter um capítulo especial para colocar os bravos, não só nazarenos, mas os bravos volantes pernambucanos, no seu devido local dentro da historiografia do cangaço. Seria um momento oportuno de chamar atenção para Pernambuco, esses grandes heróis. Esses sim, esses são os heróis. Lembra, Netinho, que a gente fez um evento lá em Nazaré, fazendo o enterro simbólico dos heróis que não foram sepultados em Nazaré? Inclusive, lá em Nazaré tem um local lá chamado Beco da Forma, que os volantes, quando iam para Nazaré, né, antes dele entrar em Nazaré, eles ficavam nesse beco em forma para entrar em forma na vila, entendeu? Em forma de respeito com o pessoal lá de Nazaré. Tanto também, como os capitão José Caetano. Você tem ideia da importância Você tem ideia da importância das forças volantes para a Polícia Militar de Pernambuco? Nós temos diversos batalhões aqui que são denominados, por exemplo, Manuel Neto é o nome do batalhão de Polícia Rodoviária do Estado. O 14º Batalhão em Serra Talhada é o nome de Manuel de Souza Ferraz e Manuel Flor. Manuel Flor. Nós temos, Coronel João Nunes também tem outro batalhão. Ou seja, a maioria dos batalhões Teófanes Torres, o nome de combatentes das forças volantes na época do cangaço, por reconhecimento justo. Né? Tem um dado também importante que vocês não sabem, eu vou dizer. Eu sou o deputado que quero ser o autor do projeto de lei, se tudo der certo. Estou florestando. E o comandante-geral da Polícia Militar hoje é Serra Talhadense. Entendeu? Então, as duas cidades que estão aí contempladas, que já estão contempladas no projeto de Fernando, né, Fernandinho, né? E a gente pode envolver, sim, a Polícia Militar nesse contexto, sem problema nenhum. Eles vão ter todo o interesse de participar conosco, entendeu? Eu acredito também que na vinda do Caricangaço aqui em Recife, a gente pode fazer um momento também lá no quartel do Comando Geral do Derby,
né, porque tem um simbolismo muito grande para as forças volantes, né, ela tem o monumento do PM tombado lá na frente, ou seja, tem como a gente fazer também um momento lá no quartel do Comando-Geral. Perfeito. E até no derby, a propósito, Fabrício, é também fazer uma alusão a esse grande brasileiro que foi Delmiro Gouveia, né? Pois é. Era o Coelho Sintra, né? Que era o mercado dele, o prédio dele, né? Perfeitamente. Coelho Sintra, mercado Coelho Sintra. Eu só gostaria de acrescentar que o deputado falou em atitudes isoladas. Alguns anos atrás, o Júnior Almeida, que está aqui, colega nosso, teve a brilhante ideia, e também participamos dessa homenagem, que foi levar o conhecimento da polícia não, do comando lá de Garanhuns, da Polícia Militar, sobre o descaso que estava havendo com o túmulo do coronel, do tenente Zé Caetano, que foi Capitão Zé Caetano, que foi um brilhante policial que estava cheio de mato, o seu mausoléu não, sua sepultura. Então, a Júnior Almeida, com a nossa participação, ligamos para o coronel Paulo César, que era o comandante do nono, lá em Garanhuns. Em Garanhuns, e foi restaurado pela Polícia Militar, e foi, inclusive, teve uma solenidade, veio os familiares, e teve toque de silêncio, teve coisa. Então, o Júnior Almeida tem 99% de participação, isoladamente, nessa ideia de restaurar a memória do tenente Zé Caetano, que foi um brilhante policial, tendo sangrado 11 cangaceiros em combate e estava abandonado. Então, são essas coisas que precisam ser resgatadas na memória, né, da Polícia Militar e também de regiões e municípios do estado de Pernambuco. Perfeito. Se você queria falar alguma coisa. Quero sim. Severo está na área ainda? Aqui. Sim. Pode ir, depois o Severo falar. Essa ligação com a Polícia Militar de Pernambuco e o quartel do Derby, eu acho que é imprescindível. Eu não sei se é do seu conhecimento, que dentro do quartel do Derby tem um quarto onde funciona o Museu da Polícia Militar de Pernambuco. E eu, quando eu estava por lá, eu ajudei a fazer o catálogo das peças, e lá tá, né, o carro-chefe lá já tem um manequim vestido de cangaceiro e o outro vestido de volante. E lá tem, inclusive, uma das metralhadoras Bergman, que foram utilizadas lá em Angicos, né? Então, é imprescindível isso. E quanto ao Cais do Sertão, que o Fabrício falou, também é quase que inteiramente ligado ao Cangaço e a Luiz Gonzaga. Então, também é imprescindível a ligação com esses dois lugares, né? Aqui, Lampião e Luiz Gonzaga aqui, abençoa na reunião. Lá no Cais do Sertão, inclusive, teve uma missa do vaqueiro aqui em Recife, lá no Museu do Sertão, no Cais do Sertão, né? Maravilha. Só questão de ordem, presidente Leonardo. Pode falar. Já aproveitando esse conjunto de reflexões, eu vou tomar a liberdade e depois, deputado, entrar em contato com o senhor e com o Netinho, para que os senhores possam ficar a par desse bojo, desse projeto Caricangaço Recife, e a gente estreitar essa conversa e trazer esse conjunto de sugestões que a gente está aqui apresentando hoje. Pode ser assim? Pode ser, claro. Então, olha, claro. Por mim é só, presidente. Só lembrando, Fabrício, no último, não sei lá se foi o último, no Cariri Cangaço João Pessoa, o Cariri Cangaço conseguiu levar lá para o auditório onde estava ocorrendo o evento um grande número, salvo engano, de estudantes do curso de formação de oficiais. Isso. 90. Então, é bastante interessante essa integração, até mesmo porque esse pessoal está se formando, né? São eles que vão, dentro de pouco tempo, entrar em ação e inclusive, comandar, não é?
E é muito importante para que eles conheçam a história daqueles que participaram lá em outros tempos. Bastante importante. Isso aí eu acho que vai ser fácil, Severo, a integração aí com a polícia e nesse sentido, conseguir uma maior participação, pessoas presentes no evento. Dependendo do período que o Cariri Cangaço venha para aqui, para Recife, a gente está hoje aqui com uma turma muito grande de formação de praças. E a escola é logo na entrada de Recife ali, o Cefap, né? Que tem uma estrutura muito grande. Então, ao invés da gente levar, veja, os alunos para dentro do Cariri Cangaço, lá no Museu do Sertão, a gente pode levar o Cariri Cangaço para dentro da escola de formação. Como eu estou falando, e um dos momentos da passagem do Cariri Cangaço pelo Recife seria na Academia de Polícia Militar de Paudalho, lá na Academia de Oficiais, e também na Academia de Formação de Praças. Ou seja, botar todo mundo no auditório e o Cariri Cangaço fazer uma palestra, fazer uma apresentação, entendeu? Falando sobre as volantes, falando um pouco de tudo que a gente está conversando aqui, para que eles sejam formados e vejam a importância que as volantes tiveram lá atrás para que a polícia fosse hoje o que é. O povo diz aqui em Pernambuco, Severo, que quem fundou a Polícia Militar foram os florestanos. Eu não discordo, não. Porque desde a época das volantes, quem se destacaram foram os nazarenos, os florestanos, né? Então a gente brinca em todo canto dizendo que quem fundou a Polícia Militar, quem inventou a Polícia Militar de Pernambuco foram os florestanos. Teve uma época aqui que tinham 13 coronéis na polícia, 8 era floresta. Pelo amor de Deus. Tem o Coronel Pedrosa, irmãos, né? Tem o Coronel Pedrosa, que tem um livro. É impossível. Tem o Coronel Pedrosa, que tem um livro sobre as Forças Volantes em Pernambuco. Não sei se o Fabrício conhece. Ô Leonardo, uma questão de ordem aí só. Fabrício, dia 4, 5 de junho, nós estaremos em Floresta. Desde já, eu deixo para o convite aí para o Leonardo, que é o presidente, fazer. Mas é importante que você apresente esse projeto daqui para lá à nossa sociedade. Porque a Diana colocou uma coisa muito importante. Quando a gente faz isso para nós mesmos, que a gente aprende, tem a luz, isso irradia para os demais. Não adianta fazer para turista e esquecer nós, que somos a base e a raiz. Então, quando o Severo veio para Jardim, eu disse, nós vamos fazer o Cariri Cangaço para Jardim, para o povo de Jardim. Porque essas pessoas, elas passam, Fabrício, e nós ficamos aqui. Então, o povo de Floresta, o povo de Triunfo, de cada localidade, né, Severo, tem que aprender a ser guardião da sua própria memória, da sua própria história, do seu patrimônio. Floresta, terra dos meus filhos, da minha esposa, somos parentes, e eu me orgulho muito dessa terra, porque quando eu olho para esses casaris, a coisa mais bonita do mundo, aquela memória, às vezes eu vejo a foto de Leonardo com aquele cabelo muito invocado, Leonardo, correndo ali naquelas ruas. Então, tudo isso, pô, esses dias mesmo eu estava com um livro desse florestano aí, que é médico, né, Leonardo, que eu não estou lembrado do nome, ele escreveu 6 livros. Eu quero resgatar a memória desse escritor florestano, que é parente de vocês, inclusive, né? Então, a gente tem muita coisa a nos orgulhar da história e da memória da nossa terra. Então, a gente fazendo isso para os nossos, isso vai irradiar para os demais, com certeza, e vai alavancar não só o turismo, mas também esse espírito de pertencimento que a gente tem que ter mais com o nosso lugar. Então, Fabrício, eu deixo um convite para que o Leonardo faça. Se ele não fizer, dia 4 e 5 de julho, né, Leonardo? Nós temos o evento da Braz, que eu acredito que o Leonardo vai convidar a todos. Então, é isso aí. Tranquilo. Veja, quando eu vou fazer minha última colocação aqui, até porque eu acho que a gente já se estendeu muito também, né? Mas quando começa a falar em cangaço, cada um quer contar uma história nova, uma coisa diferente, e a gente não para
A gente não para. Vamos ter outros momentos, vamos marcar, Leonardo. Depois veja outra data para a gente fazer outra reunião. Agora veja, quando eu falei na questão política interna aqui na Assembleia Legislativa, do processo legislativo para a gente apresentar um projeto de lei, a gente não pode demorar muito. Por quê? São 49 deputados. Na hora que um deputado tomar conhecimento que a gente está tratando desse projeto de lei da forma como realmente deve ser tratado, escutando as pessoas que têm conhecimento de causa, que conhecem mais do que o deputado sobre o tema, a gente corre o risco de algum deputado querer chegar lá e apresentar o projeto de lei. Então, se alguém apresenta esse projeto de lei, a gente perde a oportunidade, porque a gente não pode ter dois projetos tratando do mesmo objeto. Certo? Então, eu precisaria dar uma avançada na Assembleia Legislativa de dar entrada no projeto de lei de forma ampla, genérica, tá certo? A gente, daqui para sexta-feira, se Leonardo pudesse me mandar a relação dos municípios, veja, de forma, não é Leonardo, foram os municípios que inicialmente, nas conversas que fizeram com que a gente apresentasse o projeto, foram os municípios que foram lembrados naquele momento. A gente não tem tempo, por exemplo, para fazer 3, 4 audiências públicas em cidades diferentes e a gente colher essas informações. A gente precisa apresentar o projeto, até porque ele vai tramitar nas comissões da Assembleia Legislativa. Mas depois que eu apresento e que ele é numerado pela Assembleia, outro deputado não pode mais tratar desse mesmo tema. Então a gente já amarra essa discussão para a gente. Então o que eu queria de vocês é que a gente usasse, por exemplo, a academia lá que o Leonardo preside, lá em Floresta, a Braz, né? A Braz, para que a gente utilizasse a academia como sendo o órgão que nos passou essas informações. E não Leonardo como pessoa física, Manuel como pessoa física, Diana, mas foi a Braz que foi consultada pelo gabinete do deputado Fabrício Ferraz sobre o tema. Inicialmente, ela nos apresentou esses municípios. E no documento que o Leonardo vai me encaminhar, ele vai dizer o seguinte, que nada impede que outros municípios sejam acrescentados durante a tramitação do projeto. Então, quando esse projeto se tornar público, ou seja, outros municípios vão tomar conhecimento, até porque a gente mesmo vai conversar com outro escritor, com outro amigo, e eles vão passando para a gente e a gente vai lá fazendo as emendas devidas, vai acrescentando, porque não existe um limite de município para a gente colocar na rota. O que a gente quer é que cada município tenha uma história a ser contada e um canto a ser visitado. Não é? Se não perde o objeto também. Perfeito, então, eu Fabrício. queria que até sexta-feira Leonardo me mandasse um documento pela Abraz, pela academia, respondendo a um questionamento do gabinete do deputado Fabrício Ferraz. Do jeito que Manuel Severo fez para o gabinete do deputado Fernando Monteiro, pedindo a inclusão de Floresta e Paulo Afonso. Mas dizendo que, conforme contato mantido anteriormente e reunião realizada no dia tal, encaminham as informações a seguir. Faz um histórico do que a gente conversou hoje aqui, com a relação desses municípios, que inicialmente foram lembrados como sendo municípios que têm uma história com Lampião, tá certo? E a gente não fecha a discussão. A gente não fecha a discussão aqui, mas a gente já dá entrada no projeto de lei, entende? E na tramitação dele, aí sim, a gente pode, ele já tramitando, a gente pode montar uma audiência pública em Floresta no dia desse evento, em julho, por exemplo, para a gente tratar desse projeto de lei também, se for o caso, ou em outra data, a gente ir para outro município, fazer outra audiência pública, fazer um aqui na Assembleia Legislativa, convidar, como eu falei anteriormente, o Estado, vai estar lá o Poder Legislativo, chamar o Poder Executivo Estadual, chamar o Poder Judiciário, que é importante participar também, chamar
a Polícia Militar, chamar a Polícia Civil, a SDF, e chamar os municípios que estão sendo contemplados. E a gente mostrar a importância do projeto para o governo de Pernambuco e para os municípios, que eu tenho certeza que quem mais vai lucrar com isso, lucrar, que eu digo, culturalmente, e de todas as formas, tá certo? Por isso, a pressa que eu entendo que a gente tem que ter somente na apresentação do projeto. Durante a tramitação, a gente continua nossas discussões. Tá ok? Maravilha, maravilha, Fabrício. Ainda amanhã eu começo a redigir esse documento e lhe encaminho, com certeza, até sexta-feira está na sua mão. Segunda-feira, da semana que vem, já dou entrada no projeto de lei. Maravilha, maravilha. Tá bom?